Olá, pessoal, bom dia. Estou aqui para responder uma pergunta que foi colocada pela Carol sobre enxaqueca. Bom, isso aqui faz parte da forma como a gente trabalha aqui no Prenab, sempre buscando responder as perguntas dos alunos, por mais simples que sejam. E aqui, no caso, a Carol, ela colocou no nosso grupo no dia 25 de janeiro, é uma pergunta relativa a uma paciente com enxaqueca. Ela disse que é uma paciente com 10 semanas de idade gestacional. No primeiro momento, eu pedi para ela caracterizar melhor eh, essa dor, caracterizar esse diagnóstico, como faz parte da rotina de investigação e manejo das dores de cabeça na gravidez e também no adulto, de modo geral, uma boa história clínica, anamnese, com a descrição das características, início, duração, frequência. Enfim, eu não vou aprofundar nisso aqui, porque isso aqui já foi abordado em outra aula. Então, nosso objetivo é trazer um passo a passo sobre o manejo farmacológico e não farmacológico da dor de cabeça e especificamente da enxaqueca durante a gravidez. Bem, se a gente faz uma busca no UpToDate, o UpToDate ele descreve 3 linhas de tratamento, né? Então, uma atrás da outra, de forma sequencial. A primeira linha é constituída basicamente pelo paracetamol e suas combinações, como paracetamol com codeína, paracetamol com metoclopramida para pacientes que têm nas náuseas e vômitos um componente relevante, e ele menciona também a combinação de paracetamol com butalbital, que é um barbitúrico, e a cafeína. Gente, eu, na verdade, nem sei se esse remédio ou se essa combinação ela está disponível no Brasil. Depois vocês verifiquem. Se tiver, é uma alternativa possível, embora o uso de barbitúricos ele deve ser feito pelo menor tempo possível, pela menor dose possível. Não é uma medicação que ela deve ser usada de forma crônica, então seria para o tratamento da crise aguda. Como a gente sabe, a dipirona não é uma droga utilizada nos Estados Unidos há vários anos, e por isso a dipirona não aparece como uma droga nem de primeira, nem de segunda linha, nem de terceira linha em qualquer literatura americana. Se vocês quiserem, tem no nosso Instagram uma live que nós fizemos apenas sobre o uso da dipirona durante a gravidez. E lá nós colocamos todos os riscos e benefícios. A gente acha que a dipirona deve ser uma alternativa possível, se não como primeira linha, talvez como segunda linha. Bem, o UpToDate coloca na segunda linha a aspirina e os AINES, lembrando que os AINES devem ser usados de forma muito cautelosa em todas as fases da gravidez, em particular após 30 semanas, devido a vários riscos, inclusive fechamento de ducto arteriovenoso. E, enfim, como terceira linha, os opioides e também os triptanos, como o sumatriptan, que deve ser usado na dose de 50 a 100 miligramas, pode ser usado de dose única, via oral, e se os sintomas persistirem ou recorrerem, pode dar mais uma dose depois de 2 horas, dose máxima 200 miligramas. Bem, uma revisão recente sobre efetividade, riscos e benefícios do tratamento da enxaqueca na gravidez, ela falou que, do ponto de vista de efetividade, a metoclopramida e a difenidramina, então vejam só, um antiemético e um antihistamínico, podem ser mais efetivos do que a codeína na redução da dor da cefaleia tensional e também da enxaqueca, e com menos efeitos adversos. Então, é isso que aparece nessa revisão aqui do Saldanha em 2021. Em relação ao uso do sumatriptano na gravidez, não existem evidências de que o uso esteja associado com aborto ou com outros efeitos adversos durante a gravidez, inclusive malformações congênitas. Porém, existem evidências indiretas de que o uso do triptano pode estar associado com efeitos de longo prazo, né? Em particular, hiperatividade e outros problemas emocionais aos 3 anos de idade. Isso também apareceu nessa revisão do Saldanha. Em relação a casos refratários, aqui ainda
vocês estão vendo que eu estou usando o UpToDate e fazendo alguns comentários à luz de outras publicações. Bem, com relação a casos refratários, não tem absolutamente nenhuma evidência. Mesmo fora da gravidez, as evidências são escassas. O autor do UpToDate, ele menciona aqui hidratação venosa, mais um antiemético, mais um opioide venoso. Sim, isso aí, na nossa prática, a gente pode usar, mas lembrando que não tem evidência. Como segunda linha, droperidol e sumatriptano. A gente sabe que o sumatriptano é muito efetivo como um tratamento da crise aguda de enxaqueca, naquela dose que eu mostrei no slide anterior, bem, combinado ou não com outras medicações, mas também sem evidências. E, enfim, como terceira linha, o sulfato de magnésio, corticoide. Confesso para vocês que nunca usei sulfato de magnésio com essa finalidade, né? O corticoide eu já usei, mas não especificamente, isso aí no começo da minha vida como médico, trabalhava em hospital geral, então a gente usava o corticoide, mas também a literatura é muito escassa a esse respeito. Mas aparece aqui no UpToDate como uma citação dos autores. Evidências indiretas, aqui voltando agora na revisão do Saldanha, sugerem que o uso de indometacina, ondansetrona, antipsicóticos, prednisolona, paracetamol, até mesmo paracetamol, e o magnésio podem estar associados a efeitos adversos fetais e infantis. Não o uso de aspirina ou antihistamínico em baixa dose. Então, vejam que, voltando aqui na primeira ou segunda linha de tratamento, né, os antihistamínicos, um antiemético e, eventualmente, até o uso da aspirina pode ser uma boa opção. O Saldanha, nessa revisão de 2021, não encontra evidência suficiente apoiando ou não o uso de modalidades não farmacológicas. Mas, obviamente, as modalidades não farmacológicas têm sido muito estudadas. Isso aqui é um editorial. Eu não tive a oportunidade de fazer uma revisão mais profunda sobre as modalidades não farmacológicas para o manejo da enxaqueca e também da dor de cabeça, mas esse editorial ele cita realmente várias técnicas e menciona vários estudos a respeito. Certamente isso tem sido muito estudado. Então, obviamente, relaxamento, terapias cognitivos e comportamentais, buscando identificar os gatilhos das dores de cabeça, os comportamentos no dia a dia que podem estar causando a dor de cabeça, sim, isso aí vocês devem investigar. Toda paciente ou toda pessoa que sofre de dor de cabeça, em particular enxaqueca, com certeza ela vai identificar os gatilhos, aqueles fatores que desencadeiam essa crise, e aí é buscar evitar mesmo, né? Evitar esses gatilhos. Outras modalidades terapêuticas incluem aí o repouso, incluem inclusive a acupuntura, incluem outras modalidades de terapias que também são citadas, né? Então, acupuntura, terapia quiroprática, né? Hipnose, terapias físicas. Então, isso também aparece na literatura. Se vocês tiverem disponibilidade, um dos nossos alunos mencionou a acupuntura, sim, se vocês tiverem disponibilidade, se tiver acesso a essa modalidade terapêutica, ela pode ser oferecida a paciente, sim. Em relação à prevenção, também existem muitos estudos sobre prevenção. De modo geral, pacientes com enxaquecas frequentes, elas se beneficiam, são elegíveis para a terapia preventiva, e a abordagem mais comum é o uso diário de beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio, na menor dose eficaz. E também a terapia cognitivo e comportamental, como eu já falei. Gente, em casos complicados, que precisam lançar a mão dessas outras modalidades, vale a pena uma interconsulta com um neurologista ou apoio de um especialista. Lembrando que os beta-bloqueadores devem ser usados de forma cautelosa, porque estão associados a problemas exatamente pelo comprometimento da perfusão placentária. Então, existe uma associação com problemas de crescimento fetal. Então, o uso prolongado deve ser feito de forma cautelosa, em particular o propranolol e o atenolol.
O verapamil é preferido por ser relativamente seguro, inclusive isso aparece na revisão do Saldanha, é das medicações mais seguras. Ciproheptadina, eu nunca, na verdade, nunca ouvi, mas também é um antihistamínico antigo, aparece aqui no UpToDate, mas também sem evidências. E como segunda linha, os antidepressivos em baixa dose, como a venlafaxina e a amitriptilina, ainda mais se essa mulher tiver história de depressão crônica. E também a gabapentina, né, que é um antiepilético de segunda geração, uma geração mais recente, também pode ser usado. Existem também outras coisas que aparecem na literatura, como o próprio magnésio oral, riboflavina e o extrato de Butterbur. Confesso para vocês que também nunca tinham ouvido falar, mas aparece na literatura. É uma planta, essa planta aí, e ela existe em uma revisão, eu cito aí uma revisão também publicada em 2022, uma revisão narrativa que cita 3 estudos usando a Butterbur, e ele mostra que houve uma redução, então, usado com finalidade profilática, que houve uma redução das crises de enxaqueca, em particular nas doses de 150 miligramas. Houve uma redução de mais de 60% na recorrência de crise de enxaqueca. Então, é isso aí, é uma alternativa também possível. Bem, a revisão do Saldanha, ela faz uma análise da literatura a respeito das modalidades preventivas e ele faz aqui um comentário a respeito dos antiepiléticos, né, a carbamazepina, gabapentina e valproato, e também da lamotrigina. Na verdade, nenhum deles é completamente isento de riscos, viu? Se for para escolher, a lamotrigina parece que esteve associada a menos efeitos adversos. Então, um antiepilético com finalidade de prevenção da crise de enxaqueca. Então, mais uma vez, sobre as outras modalidades, todas elas, inclusive os antidepressivos tricíclicos, a venlafaxina, os bloqueadores beta-2 e outros, inclusive o magnésio oral, nenhum deles é totalmente isento de efeitos adversos. O que pareceu menos arriscado foram de fato os bloqueadores de canais de cálcio, então, no caso aqui, o verapamil e antihistamínicos. E o autor, aqui o Saldanha, ele conclui que, na verdade, poucas evidências. Então, nós temos poucas evidências na gravidez, e como que a gente vai, então, tomar uma decisão, escolher um tratamento? Ora, acaba que a gente extrapola evidências de estudos feitos em populações de indivíduos não grávidos, não fora da gravidez. E é com base nisso que a gente tem que tomar uma decisão. Ora, o que a gente faz? Então, nós estamos agora diante de uma paciente, como a Carol está diante de uma paciente com enxaqueca. Eu não tenho ainda a informação da Carol, ela pode depois até complementar. Qual que é a gravidade dessa doença? Qual que é a frequência de recorrências? Qual é o histórico de tratamentos prévios, se a gente está diante de uma crise aguda ou de uma paciente que tem uma doença crônica com recorrências frequentes. Enfim, nós temos que tomar uma decisão para ela. O que a gente faz? O autor diz que a gente deve individualizar, né, informar as pacientes sobre as limitações das pesquisas existentes e lançar mão daquilo que a gente está habituado, né? Então, nossos valores, aquilo que a gente conhece, os valores das pacientes e a nossa experiência. Então, como síntese, no final das contas, a gente acaba tendo os analgésicos comuns mesmo, paracetamol, a dipirona, o AS também parece uma alternativa segura, e buscar as terapias não farmacológicas sempre, porque elas são isentas de risco. Obviamente, algumas, como a acupuntura, elas requerem uma pessoa com conhecimento suficiente para aplicar. E enfim, é isso. Para os casos mais complicados, que a gente precisa lançar mão de terapias profiláticas, como os antiepiléticos, gabapentina ou lamotrigina, nesses casos, acho que vale a pena
compartilhar o cuidado com um especialista, com um neurologista que tenha experiência nesse tipo de manejo. Ok, pessoal, eu espero que tenha sido útil essa explicação, essa resposta, e estejam à vontade para trazer novas perguntas e novas dúvidas. Um abraço para vocês e até a próxima.